Constelação de Bruno. Mãe segue filha deficiente para a morte. Hellinger para Bruno. O que você deseja, Bruno? Sinto-me sem liberdade e não tenho clareza sobre para onde posso mover-se. Hellinger, aconteceu algo de especial em sua família? Bruno, minha mãe morreu há 4 anos. Fazia montanhismo em companhia de meu pai. Hellinger, foi um acidente na montanha? Bruno, ela escorregou algum tempo depois e também se relaciona com isto. Eu soube através de meu pai o que realmente já devia ter sabido há mais tempo, que ela tinha há muito tempo uma relação extraconjugal com uma mulher que na época trabalhava na mesma localidade. Hellinger, isso ele não deveria ter contado a você. Algo assim não diz respeito aos filhos. Pertence a um nível superior do sistema, ao nível anterior que é o dos pais. Os filhos, por estarem num nível inferior, não têm o direito de saber nada disso. Nada que pertence aos segredos dos pais. Por isso, projeto na terapia os segredos dos pais. Essa informação também não é importante para você. Alguém tinha morrido antes na família? Bruno, minha irmã morreu antes. Hellinger, que idade ela tinha? Bruno, tinha 18 anos. Eu sou 2 anos mais velhos. Era mongoloide. Hellinger, mongoloide? Essa é uma informação importante. Quando numa família um filho é deficiente, os filhos saudáveis se sentem em vantagem, sem merecimento, pois eles nada fizeram para estar em vantagem, da mesma forma como o deficiente está em desvantagem, sem culpa. Então, os saudáveis frequentemente se impõem limites, pois diante de um irmão deficiente não ousam tomar a própria vida como ela é. Portanto, é preciso procurar aqui, antes de tudo, o que afeta você. Para o grupo, ele diz: quando identificamos uma conexão desse tipo, como vocês veem, não há ninguém que seja mau. E destino, aqui atuam forças que vão além da inocência e da culpa. Por isso não procuramos culpados, mas olhamos para estas forças e, em sintonias com elas, buscamos a solução. Para Bruno ele diz: houve mais alguma coisa importante na família? Quantos irmãos vocês eram? Só nós 2. Hellinger. Só vocês 2? Então, naturalmente, é mais intenso. Algum dos pais foi casado antes ou teve uma relação estável? Bruno, não. Houve alguma recriminação entre os pais pela deficiência de sua irmã? Alguém acusou o outro de ter sido culpado pelo fato? Bruno, minha mãe já tinha uma certa idade. Que idade ela tinha? 40 anos. Hellinger, 40? Houve por causa disso uma acusação do pai, a mãe ou vice-versa? Qual é a sua impressão? Bruno, por parte do pai não, mas creio que minha mãe sentiu-se culpada e procurou uma razão. Hellinger, isso basta. Vamos colocar agora sua família de origem, apenas com seu pai, sua mãe e sua irmã. Figura 1. Pai. Desculpe. Figura 1.
No campo está o pai, a mãe falecida em acidente, o primeiro filho e a segunda filha mongoloide, falecida aos 18 anos. Heringer. Como está o pai? Qual é a sensação? Ele diz um pouco pesado. Heringer. Pesado? Pode esclarecer um pouco? Eu estou afastado de minha família, e isto é um tanto desagradável, Hellinger. E então, Hellinger pergunta, como está a mãe? Ela diz, sinto-me muito agoniada. Não tenho chances de entrar em relação, nem com o marido, nem com o filho. Tenho a sensação de que não há nenhuma possibilidade. Hellinger diz, sim, exatamente. Para o representante de Bruno, como está o filho? Primeiro filho, sinto-me dividido. Minha irmã me toma a mãe. Hellinger para o grupo. Gostaria de chamar a atenção para um ponto. Algumas pessoas, quando estão colocadas, interpretam a partir da imagem qual deveria ser o sentimento. O que ele disse sobre a irmã veio de uma interpretação desse tipo. Ao representante de Bruno, ele disse: é melhor que você se concentre e simplesmente observe o que se passa em você no momento, independente da imagem externa. Primeiro filho, sinto-me dividido. Hellinger, como está a irmã? Segunda filha, sinto-me muito desconfortável, sem espaço e muito dependente. Hellinger, saia pela porta e feche-a atrás de você. Para o grupo ele disse, quando uma pessoa sai pela porta, isso significa que ela morre ou se suicida. Neste caso, significa que ela morre. O que mudou para a mãe? Está melhor ou pior? Mãe, sinto-me pior, muito só. Hellinger. O que acontece com o pai? É melhor ou pior? Pai. Pior. Hellinger. Como é com o irmão? Melhor ou pior? Primeiro filho. Tem ambas as coisas. De um lado vejo melhor a mãe. Isso é um alívio. Hellinger para o grupo. Esta é uma afirmação que dificilmente fazemos, que nos sentimos aliviados quando morre alguém. Contudo, é o que acontece com frequência quando ele diz de um lado ou de outro. Isso para mim quer dizer que ele se sente aliviado. Primeiro filho, sim. Hellinger. Esta é a verdade, é assim. E isso não tem nada de mal, nem toma uma pessoa má. Hellinger para a mãe. Agora saia você pela porta, pois você é próximo a morrer. Saia pela porta e feche-a. E feche-a atrás de si. Hellinger, como está o pai agora? Ele disse, péssimo. Hellinger para o grupo. Qual é a impressão de vocês? Está certo o que ele disse? O representante do pai ri. Hellinger. Ah, estão vendo? Este é o sentimento proibido. Ele se sente melhor. Assim é. Nessa família ele não tinha chances. O que poderia ele fazer nessa posição, a não ser procurar alguma namorada? Você poderia censurá-lo se ele tem que ficar assim. Não poderia. Hellinger para o filho. Como está você agora? Primeiro filho. Mal, sinto-me só. Hellinger. Agora você se sente só? E para o grupo, Hellinger diz. Naturalmente a solução que estamos vendo não é boa, mas foi a que o sistema procurou. Vejamos agora se podemos encontrar uma solução melhor. Hellinger para a irmã e para a mãe diante da porta. Diante da porta. Vocês podem voltar. Coloquem-se de novo em seus lugares. Como se sentiu lá fora, melhor ou pior? A filha diz.
Primeiro tive que respirar fundo e depois me senti melhor. Hellinger para a mãe. E você, como se sentiu lá fora, melhor ou pior? Mãe, melhor. Fiquei contente por encontrá-la. Mãe e filha trocam sorrisos. Hellinger para Bruno. Ela ficou contente por encontrá-la. Está vendo agora a dinâmica por trás da morte de sua mãe? Ela seguiu a filha. É uma dinâmica honrosa, mas não é boa. Hellinger para o pai. Como você está agora? Melhor. Hellinger para Bruno. Seus pais abandonaram a relação quando sua irmã nasceu. Quem teve a iniciativa? Quem abandonou a relação? Bruno, minha mãe. Hellinger. A mãe abandonou a relação. Por conseguinte, ela teria tido também a chave para a mudança. Agora vejamos o que acontece quando a colocamos ao lado do marido. Hellinger. Que tal assim? Como você está agora? Pai, realmente muito bem. Sim. Hellinger para a filha. Como está você? Melhor ou pior? Segunda filha, melhor. Sinto a alegria de viver e espaço livre em volta de mim. Hellinger para o grupo. É curioso, justamente quando os pais são um casal e já não se preocupam tanto com os filhos, estes ficam melhor, mesmo que sejam deficientes. Hellinger para o filho. Como está você? Primeiro filho. Estou melhor. Hellinger. E como está a filha? Segunda filha. Melhor também. Hellinger. Como está a mãe? E ela disse, muito aliviada. Hellinger. Exatamente. Esta teria sido a boa solução. Porém, o que a mãe e o pai não reconheceram foi que, ao gerarem a criança, eles o fizeram com a consciência do risco, mas não conheceram a dignidade desse ato. Caso contrário, teriam enfrentado a fatalidade de sua filha ter nascido deficiente. Se tivessem permanecido juntos, ao invés de abandonar a relação, a filha talvez ainda estivesse viva. De qualquer maneira, teria sido melhor para ela. Hellinger para Bruno. Quando você vê seus pais juntos assim, você pode também tomar deles sua vida. Coloque-se em seu lugar para sentir como é. Quando Bruno toma o seu lugar, Hellinger diz, agora olhe para sua irmã. Olhe para ela e diga, querida irmã, eu sou seu irmão mais velho. Diga isso a ela, como ela se chamava. Ele diz, Maria. Hellinger, diga, querida Maria, eu sou seu irmão mais velho. Diga isso a ela, querida Maria, sou seu irmão mais velho. Segunda filha, eu gosto de você. Hellinger para Bruno e diga a ela, eu respeito o seu destino. Eu respeito o seu destino. E estou a seu lado, seja qual for seu destino. Bruno, estou a seu lado, seja qual for seu destino. Hellinger, e assumo também o meu destino. Bruno, e assumo também o meu destino. Hellinger, agora ainda vou fazer com você um exercício que é difícil, mas também salutar. Vocês dois, você e sua irmã, cheguem um pouco mais perto e incline-se diante de seus pais, seguindo o próprio sentimento. Com amor, reverencie os seus pais e aquilo que eles tomaram sobre si por vocês. Incline-se. Eles se inclinam e Bruno começa a soluçar. Hellinger para Bruno. Esse é o sentimento de cura. Exatamente diga, querido papai e querida mamãe. Ou da maneira como você falava
em criança. Respire fundo. Bruno diz. Querido paizinho Hellinger, eu presto homenagem a você. Diga-o assim, Bruno. Eu presto homenagem a você. E diga, querida mamãe, ou como você dizia em criança, mãezinha. Querida mãezinha, eu presto homenagem a você. Eu presto homenagem a você, querida mãezinha. Agora levante-se e encare abertamente sua mãe e seu pai. Para os pais é perguntado: como vocês se sentem com isso? Ambos balançam a cabeça em aprovação. Hellinger, justamente. Agora vocês podem reconhecer a própria dignidade. Para Bruno, ele diz: você também pode agora reconhecer a própria dignidade e pode reconhecê-la como pai em face de seus filhos. Está bem? Foi isso aí. Para Bruno, ele diz: como vocês veem, nossa maneira de proceder é muito respeitosa e tem muito respeito por todos os participantes. E sempre se dirige para a solução. Não se deve remexer no passado sem necessidade, mas atuar no sentido de uma solução que traga força para o cliente e também produza efeitos em sua família atual. Um participante ainda me pergunta por que você não o deixou cortar mais detalhes e estruturou fortemente a comunicação dele. Ficou para você imediatamente claro que se devia trabalhar com a família de origem? Hellinger, não. Procurei saber se havia algo que ele pudesse estar enredado. Logo que mencionou a irmã mongoloide, ficou claro para mim. É isso. A existência de um filho deficiente numa família tem sempre muita importância. Minha impressão ganhou mais força quando ele mencionou que a irmã morreu cedo e que a mãe também morreu mais tarde de um acidente. Estas foram as informações importantes para mim e foi com elas que trabalhei. Se tivesse havido algo mais, nós o teríamos descoberto depois. Começo com aquilo que salta aos olhos, e sempre são acontecimentos. A mãe morreu, é um acontecimento. A irmã morreu, outro acontecimento. Era mongoloide, mais um acontecimento. Para encontrar a solução, isso basta. Quando deixamos que o cliente ainda nos conte um monte de coisas, em vez de buscar logo a solução, ficamos confusos. Quando vocês deixam que esses acontecimentos atuem sobre vocês, percebem logo que neles existe força. Basta que nos perguntemos: nisso existe força ou não? Quando ele falou desses eventos, todos puderam perceber que há neles força e energia. É com essa força que trabalho. Representante da irmã. Ainda estou profundamente impressionada com a profundidade deste trabalho. Hellinger, você naturalmente estava participando e pode vivenciar diretamente. Com isso atua e como nos sentimentos diferentes com a mudança de posições. A razão desse fato não sei explicar. Em representantes como essa, cada pessoa participa de um destino que lhe é estranho e ignoramos a razão disso. Agora imaginem vocês, se nós como representantes já sentimos isso. Quanto mais estreita é a ligação de uma criança à sua família e aos sentimentos e destinos de outros membros. Outro participante. Me espanta a segurança com que você capta as coisas importantes, sem se deixar confundir pelas outras. Hellinger, posso lhe dizer como se
Aprendi isso, participante? Eu gostaria de saber. Hellinger, você precisa esquecer tudo o que aprendeu antes. Esse é o primeiro ponto. A seguir, deve olhar com amor e respeito para todos os envolvidos. Por conseguinte, deve olhar com amor e respeito para Bruno, sua mãe e sua irmã, que eram as figuras principais. Aí você aguarda até que se manifeste uma solução. Quando temos essa atitude básica, muitas vezes se mostra com muita rapidez onde está a solução. É claro que é possível também aprender algumas técnicas. Por exemplo, numa tal situação, é importante testar o que se passa no sistema quando alguém morre. Para testá-lo, fazemos com que essa pessoa saia pela porta. A morte de membros foi a solução tentada por esta família, mas não foi uma boa solução. Por isso procuramos uma solução melhor. Bruno mostrou-nos a solução tentada pela família. Ele possui uma imagem interior das relações em sua família. A solução tentada pela família ocasionou desgraças, provocando a morte da irmã e da mãe. Bruno exteriorizou sua imagem interna, que ficou visível para nós. Com isso, ela pode ser modificada no sentido de uma solução melhor, para que essa nova solução se torne eficaz para Bruno. Não é absolutamente necessário que algo mude em sua família. O pai dele não precisa mudar, nem mesmo precisa saber do que aconteceu aqui. As pessoas mortas permanecem mortas, mas Bruno pode acolher agora em sua alma com amor esta imagem nova e melhor, e então ela atuará para o bem dele. Para Bruno, ele diz: agora, quando você chegar em casa com sua nova imagem interior, seus filhos ficarão radiantes. É assim que acontece aqui, com muita simplicidade. É bem perto do essencial. Outro participante. Num nível prático, eu gostaria de perguntar se Bruno procurasse em particular. Você trabalharia assim já na primeira sessão e nesse caso ainda lhe proporia outras sessões? Hellinger, eu já trabalharia assim na primeira sessão, mas não lhe proporia outras, pois vocês viram que tudo o que é necessário para Bruno já aconteceu nessa sessão. Entretanto, como eu lhe disse no intervalo, ele ainda precisa estar atento a uma coisa. Em termos de dinâmica sistêmica, é de supor que sua filha estivesse emaranhada com o destino de sua irmã e viesse a imitá-la, pois a irmã ainda não tinha sido plenamente honrada. Agora, quando Bruno voltar para casa, poderá ver o que mudou em sua família e em sua filha pelo fato de sua irmã deficiente ter sido plenamente reconhecida por ele. Sua filha estará melhor, simplesmente porque agora ele assumiu com amor sua própria irmã. O decurso de uma terapia se assemelha a uma curva balística. No início, o nível de energia sobe rapidamente, até atingir o auge, e depois toma a baixar. E é justamente nesse ponto, no auge, que deve interromper tudo o que venha a acontecer. Depois consome força, então a energia flui para o saber, não para o agir. O mesmo participante. Então você já trabalha assim na primeira sessão? Hellinger, sim, e nada faria com Bruno além disso. Naturalmente, confio na força dele e na força de seus pais,
que ele agora tomou para si. Com seu pai, sua mãe e sua irmã, está agora nas melhores mãos. Mãos melhores que estas não existem. Desde que eu o entreguei a elas, eu me retiro. Hellinger. Na antiga China viveu um certo Lao Tse, que escreveu um livrinho chamado Tao Te Ching. Nele há uma frase que pode servir de máxima aos terapeutas. Assim procede aquele que foi chamado. Terminada a obra, não fica apegado a ela. Como terapeuta, também procedo assim. Nada de comentários ou de análise posteriores. Quando acabou, acabou. Representante do pai. Para mim, foi um tanto estressante, principalmente no final. Hellinger, gostaria de chamar a atenção para uma coisa importante. Em primeiro lugar, quando alguém se dispõe a colaborar na constelação de uma família, está prestando um serviço à pessoa que a coloca. Foi assim o que você fez. Por amor a ele, você o fez, embora tenha sido estressante. O segundo ponto é que, numa situação dessas, você está experimentando sentimentos alheios e não deve referi-los a si mesmo. Isso é muito importante. Portanto, não deve dizer: "Ah, se eu senti isso é porque muita coisa está rolando comigo." Do contrário, tudo fica louco. Por isso termina a constelação. Você precisa sair completamente desse sistema e regressar ao seu próprio. E afinal de contas, o que foi estressante foi quando ele se inclinou diante de você, representante do pai. Sim, creio que sim, Hellinger. Vou arriscar uma interpretação sobre o motivo dessa dificuldade. Às vezes alguém tem dificuldade de receber a homenagem que lhe é devida. Sim, se, por exemplo, no papel do pai, você tivesse se adiantado para o seu filho quando ele se inclinou diante de você e o tivesse erguido, teria causado um curto-circuito, pois teria sido demasiado cedo para ele. Você deve permitir que ele o honre e só então poderá fluir o amor entre os dois. Para Bruno, ele disse, a partir dos sentimentos do representante, eu concluiria que seu pai tem dificuldade em receber homenagem, é verdade? Bruno confirma com a cabeça. Hellinger diz, ele sentiu isso, e confirma ao representante do pai. Contudo, suportar isso foi também um bom exercício para você. Por estranho que pareça, é também um gesto de humildade receber a homenagem que lhe é prestada e permitir ao filho que o honre como lhe é devido como pai, pois não somos pai por mérito pessoal, mas em virtude de um ato. Alguém não se toma pai porque é bom ou mau, mas porque assume esse fato. Com todos os seus riscos, eu trato e considero isso com muito respeito. Uma participante. Inicialmente eu esperava que a pergunta viesse depois do problema. Então, qual é o problema? E me maravilhei ao ver que isso absolutamente não foi necessário. Hellinger, quero contar-lhe um segredo. A compreensão só funciona quando olho para a solução. Quem olha para o problema ganha uma visão muito estreita e fica aprisionado. Enquanto observa os detalhes, o todo lhe escapa. Quem olha para a solução tem sempre o todo diante dos olhos e então vê em algum lugar a saída que fica piscando para ele. Logo que a vê, parte imediatamente para ela. Tudo mais ele pode esquecer, pois não precisa mais disso. Certo? Outra participante. Me impressionou muito aquela frase, que a relação entre os pais acabou quando nasceu a filha deficiente.
e por causa disso a mulher sacrificou o relacionamento. Como expiação por sua suposta culpa, perguntei a mim mesma se eu chegaria a uma semelhante conclusão ou se ela seria apenas uma hipótese. Contudo, isso foi confirmado pela constelação Hellinger. Como vimos, não foi preciso perguntar mais nada. Não havia mais nenhuma relação entre o casal. Isto estava associado ao nascimento da filha. Seja como for que a mãe tenha elaborado isso, ela não pode agir de outro modo. Faltou-lhe ajuda, faltou-lhe também reconhecer que tinha assumido o risco e o tinha suportado com todas as suas consequências. A participante. Isso me impressionou muito. Constelação de Hermann. Câncer de medula óssea. Antes de morrer, do que fazer uma profunda reverência ao Pai. Hellinger. Para aproveitar o tempo, vou passar imediatamente à pessoa seguinte. Alguém que esteja realmente doente. E isso que mais nos ajuda e ensina. Hermann. Eu gostaria de ser o próximo. Tenho câncer de medula óssea. Hellinger. Então vou trabalhar com você, pois trata-se de um caso agudo. Sente-se aqui do meu lado. Há quanto tempo sofre disso? Hermann, há um ano. Hellinger, e o que foi feito desde então? Hermann, quimioterapia e também frequentei vários grupos de psicoterapia. Hellinger, você é casado? Hermann, sim. Hellinger, tem filhos? Hermann, não. Existe uma razão especial para vocês não terem filhos? Hermann, não quisemos. Nós quisemos, mas não aconteceu. Hellinger, existe algo especial em sua família de origem? Hermann, a única coisa que me ocorre é que meu pai tem um péssimo relacionamento com seus irmãos. Estiveram juntos numa empresa, separaram-se e nunca mais retomaram contato entre si. Hellinger, o que houve com o pai de seu pai? Hermann, eu nunca o conheci. Meu pai também não conta muita coisa. Isso é muito obscuro para mim. Hellinger, é estranho que seu pai não conte nada a respeito. Vamos colocar agora seu sistema de origem. Portanto, seu pai, sua mãe, você e seus irmãos. Quantos irmãos você tem? Hermann, apenas uma irmã mais nova. Hellinger, algum dos seus pais esteve anteriormente casado ou numa relação estável? Hermann, não sei de nada. Creio que não. Hellinger, algum filho morreu ou nasceu morto? Hermann, não. Figura 1. No campo está o pai e a mãe, o primeiro filho que é o próprio Hermann e a segunda filha. Hellinger, como está o pai? Pai, dizem que estou vivendo. Risadas no grupo. Hellinger, como
Você se sente, pai, muito descomprometido, muito, e suspira. Hellinger para o grupo. Ele sente necessidade de ir embora. Estão vendo? Ele precisa ir embora. A pergunta é a seguinte: quem é que ele precisa seguir? Como está a mãe? Mãe, estou encantada com meus belos filhos. Apenas me sinto um tanto afastada deles. Meu marido pode ficar aí também. Meu marido pode ficar aí, mas também pode ir embora. Hellinger para o grupo. Não há nenhum amor. Estão vendo? Absolutamente nenhum. Quando a situação é esta, suspeito que a mãe precisa ir e o pai vai em lugar dela. Isto acontece muito. Realmente é a mãe que precisa ir e o marido faz isso por ela. É o que se chama amor ou coisa parecida assim. Estão vendo a expressão no rosto dela? É absolutamente má. Ela triunfa quando ele se vai. Isso ela não consegue esconder. Naturalmente, sua representante é uma mulher bondosa e nada tem a ver com isso aqui. Porém, está representado uma pessoa má. Uma representação como esta, ela não consegue controlar isso quando se entrega ao que acontece. Pai, e como é possível que eu não sinta nada aqui? Hellinger, vamos virar vocês. Você na direção da família e sua mulher na direção oposta, para ver o que acontece. Pai, para a mãe, vamos nos desviar à posição anterior? Hellinger, fique sério. Caso contrário, a gente não vai poder ajudá-lo. O que acontece agora com os filhos? Primeiro filho. Se ele se desvirar, eu protesto. Hellinger, desculpe. Exatamente como está a filha, segunda filha. No início tive a sensação de que o verdadeiro par éramos eu e meu irmão. Hellinger, como ficou agora para a mulher, melhor ou pior? Mãe, eu gostaria que não me mandassem embora ainda. Gostaria de ficar com meus filhos e me virar para eles. Hellinger, para onde você olhou agora? Mãe, na direção de meu marido. Hellinger, não. O que estava diante de você? Quem está aí? Para quem você está olhando? Para a minha própria vida, a minha história. Hellinger, isso é blá blá blá. Para Hermes, ele disse. Para quem sua mãe olha quando quer ir embora? Quem é que ela quer seguir? Herman. A irmã dela morreu há 3 anos, mas Hellinger não. Isso é muito pouco. A mãe dela morreu há alguns anos. Hellinger não. Tem que ser algo pesado. Como é isso para você? Melhor ou pior? Mãe, melhor. Justamente isso agora é verdade. Como está agora o marido? Pai, quando me virei para a família, senti muito peso e muita dor. Hellinger, coloque-se diante dos filhos e os filhos fiquem diante do pai. Hellinger para Hermann. Entre agora pessoalmente na imagem em seu próprio lugar. Como é isso para você? É fora do comum, muito fora do comum. Hellinger, fique junto de seu pai, à esquerda dele e o contemple com amor. Vire a cabeça e olhe para ele. Como é que você o tratava? Hermann, paizinho. Diga, querido paizinho, fique, por favor, e abençoe e abençoe-me se fico com você. Hermann, querido paizinho, fique, por favor, e abençoe-me se fico com você. Longa pausa. Hellinger, qual seria a frase correta? Hermann, que estou com raiva. Hellinger, diga a ele, eu faço isso por você.
Herman, eu faço isso por você. Mais alto. Eu faço isso por você. Diz isso com raiva, mais alto. Herman, eu faço isso por você. Longa pausa. Hellinger para o grupo. Ele vai morrer, não vai sair do envolvimento. Para Herman, ele diz: sua raiva é mais importante para você. O que você fez para seu pai? Herman, teimosamente, não sei. Você lhe fez algo de mal? Herman, não sei dizer. Você o desprezou? Herman, com voz firme, sim. Hellinger, é isso aí. Herman, Hellinger diz: o que seu pai fez não tem aqui a menor importância. O decisivo é o que você faz. Volte para o lado da irmã. Para o grupo ele diz: o que precisaria ser feito agora é que ele se ajoelhasse e se inclinasse profundamente diante do pai. Isso ele não consegue fazer. Prefere morrer para Herman. Herman e pergunta: é verdade? Herman diz: não. Hellinger quer fazê-lo? Ele diz: vou tentar. Hellinger: tentar não. Quer fazer? Herman: sim. Hellinger: bem, então eu farei isso com você e o ajudarei nisso. Ajoelhe-se até o chão. Incline-se até a terra. Muito profundamente e estenda as mãos para a frente com as palmas para cima assim. Respire profundamente e diga: querido paizinho, eu lhe presto homenagem. Herman, eu lhe presto homenagem. Repita isso com muita tranquilidade. Querido paizinho, eu lhe presto homenagem. Justamente esta é a frase. Respire fundo. Querido paizinho, eu lhe presto homenagem. Eu lhe presto homenagem. Eu o respeito como meu pai. Eu o respeito como meu pai. Hellinger, e você? Pode ter-me como seu filho, Herman. E você pode ter-me como seu filho, Hellinger. Eu lhe presto homenagem, Herman. Eu lhe presto homenagem, Hellinger. Fique ainda um pouco assim, totalmente tranquilo, inspirado e expirado profundamente. Relaxe completamente assim. Então, quando sentir que está certo para você, levante-se e volte ao seu lugar. Depois de uma longa pausa, respire profundamente com a boca aberta. Isso é melhor para que haja o fluxo para dentro e para fora, de forma que você tome seu pai e o seu amor flua para ele, depois de outra longa pausa. Agora volte para o lado de sua irmã e olhe para o pai. Incline levemente a cabeça com respeito. Então endireite-se de novo. Como isto é para o pai, pai, ainda é difícil de acreditar que isso esteja acontecendo. Pois, Hellinger, o que é difícil acreditar? Que ele realmente esteja honrando você, pai? Sim. Hellinger, sim, pode ser. Para o grupo, ele diz: aqui não se trapaceia. Estão notando isso? Aqui não se trapaceia. Minha hipótese a respeito do câncer é que muitos cancerosos preferem morrer a curvar-se profundamente diante dos pais. A curvar-se profundamente diante dos pais, do pai ou da mãe, antes morrer. Por isso, muitos andam erguidos assim. Eles caminham de cabeça erguida, ao invés de se curvarem. Para Herman, ele diga:
Agora olhe de novo para seu pai e diga-lhe, por favor, Herman, por favor, dê mais algum tempo. Herman, dê-me mais algum tempo. Por favor, dê-me mais algum tempo. Dê-me mais algum tempo. Hellinger, confie agora em sua boa alma. Para o grupo ele disse, ele ainda não consegue dirigir-se ao pai, e também não deveria abraçá-lo, pois seria uma encenação, não funciona. Para Herman ele disse, está bem, deixo ficar assim, também eu confio em sua boa alma, posso confiar? Herman, sim, ele sorria ao dizer isso. Hellinger, não posso confiar. Seu sorriso está dizendo que não posso. Herman, pelo contrário. Hellinger, preste atenção. Não quero brigar com você. Quero ajudá-lo. Por isso, levo a sério todos os sinais. Caso contrário, estaria brincando com você. O que seria mal. Com uma doença como a sua não se brinca. Está bem? Foi isso aí. Herman, obrigado. Hellinger para o grupo. Gostaria de dizer algo sobre o horrível. O horrível sustenta. Somente então, em sintonia com a Terra, aqueles que estão em sintonia com o horrível e concordam com ele como ele é, e, e ele às vezes providencia o bem para essas pessoas muito mais do que o amor consegue fazê-lo. Por esta razão, o terapeuta também está em sintonia com o funesto e diz sim a ele. De qualquer caso, posso concordar se Herman permanece em sua atitude e morre. Posso concordar com isto. Também estou em sintonia com o horrível, por estar em sintonia com o funesto. Posso tomá-lo a sério. E Herman pode tomar-me a sério e tomar a sério sua doença. Somente então ele é colocado diante da decisão, não antes disso. Um participante. Como continuaria um trabalho como este, Hellinger? Não continuaria. Em absoluto, isso foi tudo. O mesmo participante. Estou pensando que talvez na próxima semana ou Hellinger, não. Isso foi tudo. Para ele está claro o que preciso fazer. Se ainda quiséssemos continuar, tornaríamos ridículo o que acabamos de fazer. O que se passou aqui foi tudo. Uma participante. Como é que você chegou à ideia de que quem precisa ir não é o pai, mas a mãe? Pois no início era o inverso. Hellinger. Isso eu li no rosto dele, e então busquei a comprovação. Contudo, já presenciei casos semelhantes. Aqui se pode ver que efetivamente é assim. Outra participante. Como você explica este fenômeno que os representantes de uma constelação podem sentir algo que não lhe diz respeito? Hellinger. Não explico nada. Vejo que é assim, que acontece assim. E que é possível comprovar que os representantes de uma constelação familiar realmente podem perceber o que se passa nesta família. Isso basta para o meu trabalho. Está bem? Está bem? Vamos ainda trabalhar em mais um caso antes do intervalo. Vários participantes dizem sim.